Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre os mecanismos de contração muscular do tecido muscular esquelético. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. A musculatura esquelética contrai de forma voluntária e os neurônios que a inervam são conhecidos como motoneurônios ou neurônios motores que se originam na medula espinhal ou no encéfalo. Em proximidade com a fibra muscular, o axônio vai se ramificar e inervar cada única fibra muscular esquelética e existe uma grande variabilidade em relação ao número de fibras musculares que um único motoneurônio pode inervar. A inervação de um músculo permite a indução da contração muscular e, de consequência, evita processo de atrofia muscular. Sem inervação, um músculo progressivamente vai diminuindo as suas dimensões. Existem regiões no córtex cerebral que controlam a atividade dos motoneurônios e garantem um controle voluntário do movimento. O conjunto das fibras musculares mais os motoneurônios é conhecido como unidade motora, esse conjunto das fibras musculares e os motoneurônios. O número de fibras esqueléticas musculares que um neurônio pode inervar varia de 1 a cerca de 100 ou 150. Se o movimento é muito grosseiro e intenso, os axônios motores inervam mais de 100 fibras musculares. Mas se o movimento for muito mais delicado e fino, como por exemplo aquele realizado pelos músculos dos nossos olhos, cada axônio motor inerva cerca de 1 a 3 fibras musculares. Como as fibras musculares respondem à lei do tudo ou nada dos neurônios, não existem estados intermediários da contração de uma fibra muscular. As várias intensidades de forças que conseguimos produzir com os nossos músculos derivam do fato que as fibras musculares não contraem simultaneamente. Por exemplo, nos músculos de grandes dimensões, que são compostos por várias unidades motoras, a quantidade de força gerada depende da quantidade de fibras excitadas. Na unidade motora, o ponto em que uma ramificação do axônio entra em contato com o sarcolema é denominado placa motriz ou junção neuromuscular, que se encontra em uma depressão da superfície da célula muscular. Lá, a ramificação do axônio se alarga e irá ocorrer uma sinapse particular, com a liberação de acetilcolina na fissura sináptica, que é a região entre a fibra nervosa e a fibra muscular. O sarcolema apresenta muitas invaginações para aumentar a superfície de contato com a fissura sináptica e conseguindo assim interagir mais intensamente através de seus receptores com a acetilcolina liberada. A ligação da acetilcolina com os receptores inicia a despolarização da membrana da fibra muscular, que percorre os túbulos T até atingir fibras mais profundas. Esses túbulos T se posicionam em tríades, possuindo em ambos os lados um retículo sarcoplasmático e se encontram na região de transição entre a banda escura e a banda clara. A membrana dos túbulos T e dos retículos sarcoplasmático estão a contato através de várias proteínas, como por exemplo uma proteína sensível à voltagem chamada de receptor sensível à dihidropiridina, também conhecido como DHPR, que se encontra no túbulo T, enquanto na membrana plasmática do retículo sarcoplasmático encontramos um canal para o cálcio denominado de RYR1, que pode mudar a sua conformação alostérica e essas proteínas estão a direto contato uma com a outra. Com a chegada de um impulso nervoso, ocorre a liberação de acetilcolina por parte das ramificações do axônio dos neurônios motores. A acetilcolina se liga aos receptores, que são canais de sódio, esses receptores da acetilcolina, e essa ligação permite então a abertura desse canal, e assim vai permitir a entrada do sódio na célula muscular. E a depolarização local que será gerada por causa dessa entrada de sódio irá se propagar em todo o sarcolema, induzindo a entrada de sódio por mais outros canais de sódio sensíveis. A proteína DHPR, sendo sensível à voltagem e se encontrando nos túbulos T, mudam a sua conformação e, como ela está em direto contato com o canal de cálcio RYR1, também irá induzir uma modificação conformacional
nesse canal de cálcio RYR1, que aí sim vai permitir a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático, aumentando a sua concentração no sarcoplasma e induzindo a contração muscular. Apenas para ser mais preciso, cada canal de cálcio RYR1 está em contato com 4 proteínas DHPR e, dentro do retículo sarcoplasmático, o cálcio se liga a uma proteína denominada calsequestrina. Agora, vamos entender como a liberação de cálcio influencia na contração muscular. Lá, nos filamentos leves, encontramos os filamentos de actina e, sob ela, encontramos a tropomiosina, que esconde a região de actina que interage com a miosina. A tropomiosina, por sua vez, vem mantida em sua posição graças à subunidade T da troponina. A subunidade C da troponina, quando interage com os íons de cálcio liberados no sarcolema, sofre uma modificação em sua estrutura, que consegue deslocar as outras subunidades da troponina que arrastam com si a tropomiosina, liberando a região da actina que interage com a miosina. Agora que todas as condições foram cumpridas, irá ocorrer ciclos de interação entre a actina e a miosina. Esses ciclos irão durar enquanto a concentração de cálcio se manter elevada e enquanto a célula tiver ATP disponível para sustentar esses ciclos que consomem ATP. Esse ciclo contém 4 estágios e os processos vão ocorrer na cabeça globular da miosina, que contém um local para se ligar com a actina e um outro para se ligar e hidrolisar uma molécula de ATP. Vamos começar a análise com uma miosina ligada a um ATP. Irá ocorrer a hidrólise desse ATP, que irá mudar a conformação da actina, dando ela energia potencial para a contração. É apenas após a hidrólise do ATP que a miosina aumenta a sua afinidade para a actina e se liga a essa. E logo após essa ligação, a miosina irá flexionar a sua cabeça e realizar o deslocamento da actina, ao mesmo tempo em que libera a adenosina disfosfato. Após a realização de força, a miosina permanece ligada à actina, até que essa venha ligada a um ATP que induz uma dissociação da miosina com a actina. E logo após, nós retornamos ao começo dessa análise, pois a miosina irá hidrolisar esse ATP e acumular energia potencial, se preparando para o próximo ciclo. Então, para resumir, filamento de actina, miosina. Tá, a miosina ligada a um ATP. Ela hidrolisa esse ATP e ganha energia potencial. Ela se liga ao filamento de actina e transfere essa energia potencial em força, deslocando o filamento de actina sobre o filamento de miosina. Realiza a força, realiza esse deslocamento, mas permanece ligada ao filamento de actina até o momento que ela vem se ligada a um ATP de novo. No momento que ela se liga ao ATP, ela perde afinidade com o filamento de actina, se destacando desse filamento, e aí vai repetir o processo. Hidrólise do ATP, ligação com a actina, realização de força, e aí permanece ligada, se liga ao ATP, hidrolisa, se liga, força. Quando termina o estímulo nervoso, o cálcio, que está abundante no sarcoplasma, retorna a ser estocado no retículo sarcoplasmático, onde será novamente ligado à calsequestrina. Esse transporte será ativo, pois é contra o gradiente, e ocorre graças a uma bomba para o cálcio que consome ATP, denominada cerca. Analisando agora as propriedades da contração muscular, temos que a força de uma contração deriva do número de interações entre filamentos de actina e miosina que um sinal nervoso consegue estimular. Por mais que os neurônios sigam a lei do tudo ou nada, a ação de um neurônio está sujeita à regulação estimulatória e inibitória. Como, por exemplo, já citei um desses mecanismos em uma aula do meu curso de microbiologia, sobre como a bactéria Clostridium tetani consegue interagir com interneurônios inibitórios, conhecido como células de Henschel, e assim induzir intensas contrações musculares. Esses mecanismos neuronais de regulação neuronal serão melhor analisados quando conversarmos sobre neurofisiologia, mas no músculo, aquilo que temos que saber é que uma miosina sempre contrai usando a mesma força, a força resultante observada quando realizamos algum exercício
deriva do número de miosinas que recrutamos para contrair os filamentos de actina. Já a velocidade de uma contração depende do tipo de fibra que a gente recrutou. Os músculos do nosso corpo possuem fibras com particularidades diversas. Por exemplo, as fibras de tipo 1 são as fibras vermelhas e lentas, que são mais vermelhas que as outras fibras justamente por possuírem uma maior concentração de mioglobina, pois essas fibras vão precisar de bastante oxigênio, porque elas obtêm o ATP necessário para a contração muscular através da fosforilação oxidativa, que é um processo muito mais eficiente, porém mais lento que a glicolise. E de consequência, esse tipo de fibra muscular vai possuir muitas mitocôndrias, que é onde irá ocorrer essas fosforilações oxidativas. Como elas dependem de bastante oxigênio, elas são altamente vascularizadas para estarem sempre recebendo este gás da circulação sanguínea. E esta alta vascularização favorece também a cor vermelha dessas fibras. Essas fibras possuem um diâmetro inferior às outras fibras e são mais resistentes à fadiga muscular, sendo encontradas em maiores quantidades em músculos que necessitam de um processo contínuo de contração, como por exemplo os músculos posturais. A glicolise, por sua vez, é a fonte principal de ATP das fibras musculares de tipo 2, que são as brancas e rápidas. Elas possuem um diâmetro maior e uma cor mais branca por causa da menor quantidade de vasos sanguíneos e mioglobinas presentes nesse tipo de fibra muscular. Nessas fibras musculares brancas e rápidas, encontramos também os grânulos de glicogênio com função energética. E as suas contrações são rápidas e intensas, com um acúmulo temporário de metabólitos intermediários, como por exemplo o ácido lático, que pode facilitar processos de cansaço muscular e cãibras. E depois encontramos tipos de fibras que possuem propriedades intermediárias entre as fibras de tipo 1 e as de tipo 2. Os nossos músculos são mistos, possuindo tanto fibras vermelhas, brancas e as fibras intermediárias. A proporção entre fibras vermelhas e brancas depende principalmente de fatores genéticos, mas também depende de fatores ambientais, como por exemplo o tipo de trabalho ou treinamento que um ser humano realiza. Por exemplo, em uma Olimpíada, enquanto o músculo de um nadador de provas curtas pode chegar a 80% de fibras de tipo 2, ou seja, as brancas e rápidas, o músculo de um ciclista que compete em provas que duram horas pode chegar a 80% das fibras de tipo 1, ou seja, as vermelhas e lentas. O número de fibras musculares de um indivíduo é determinado no nascimento e com treinamento é possível aumentar o comprimento e o diâmetro dessas fibras, como por exemplo, quando se recruta as células satélite do músculo para se fundir com as fibras pré-existentes, aumentando o comprimento, ou através de treinamento, incentivando uma maior síntese de actina e miosina, aumentando então a grossura de cada fibra muscular. É isso aí. Essa foi a nossa aulinha sobre mecanismos e propriedades da contração muscular. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fui!